O vídeo de hoje será sobre a romantização de Deus. Como no vídeo anterior, que eu falei sobre o acontecimento lá polêmico a respeito do carnaval, envolvendo a Ivete e a Baby do Brasil, Porque enquanto que a Baby lá foi pregar que o apocalipse já estava acontecendo, aí meio que a Ivete falou, quis dizer algo desse tipo assim, é, imagina, Deus nunca vai permitir que uma coisa ruim dessa aconteça. Mas como? Se foi ele que falou, se foi Deus que falou que o apocalipse tem que acontecer, quem é você para falar que ele nunca ia permitir que isso acontecesse? Porque, parte daquela filosofia de Deus querer o nosso bem. Se Deus quer o melhor para nós, se Deus é vida, se Deus é bom, ele nunca vai desejar algo ruim para o ser humano. Então, entendendo que o Apocalipse é uma ideia mirabolante, um plano maligno, entendeu? Porque Apocalipse, se você for ler o livro, não tem nada de bom, é só acontecimento mórbido, é só coisa ruim, entendeu? É um livro negativo, por assim dizer. Porque, por mais que traga a esperança da volta de Cristo, do estabelecimento de seu reino, mas tem muita coisa ruim acontecendo, a se esperar acontecer ali, entendeu? É meteoro caindo do céu, é pessoas se matando umas às outras, entendeu? É pragas, é taça sendo derramada, enfim, é gente sendo atormentada, sofrendo. Isso não é bom, entendeu? E entendendo que Deus é bom, ele não vai querer que a gente passe por algo ruim. Só que aí que tá, isso é um dos pontos da romantização de Deus. É olhar para ele como um ser bom, incapaz de querer ou permitir que algo de ruim aconteça ao outro, ou às criaturas, à sua criação, enfim. Você está entendendo? Então, se o Apocalipse veio dele, não é uma questão humana, não foi o homem que inventou o Apocalipse. O Apocalipse é de Deus. É cumprimento da profecia que ele mesmo tem dito para os seus profetas, entendeu? Então, não tem sentido isso. Falar que o apocalipse não vai acontecer porque Deus não desejaria que algo de ruim acontecesse a nós. Foi esse tipo de ideia que a Ivete quis passar ali com aquela frase ali de que não vai ter apocalipse, porque Deus sendo maior que o mandamento, a maior energia de todas, não ia permitir que tal coisa fosse acontecer, entendeu? Então passar por cima do mandamento que ele mesmo falou. Sim, o autor é maior que a obra, mas ao mesmo tempo ele está sujeito à obra, que nem fala, não tem a frase que diz que nós somos rei do nosso pensamento, mas somos escravo do que falamos, porque a partir do momento que a gente fala algo, a gente é escravo daquilo que falou, mas daquilo que a gente pensou e não foi falado, ficou só no pensamento e o outro não sabe, então nós somos reis sobre aquilo que pensamos, mas a partir do momento que você fala, você é escravo daquilo que você falou, entendeu? Porque você expôs para fora. Entendeu? Então, tudo aquilo que eu não exponho, eu tenho controle sobre aquilo. Eu guardo para mim. Mas aquilo que eu falo da boca para fora, eu já tenho que prestar contas em cima do que eu falei. Entendeu? Senão, eu me faço mentiroso. Se eu falo uma coisa e contrario o que eu falei. Entendeu? Então, é por isso que o Apocalipse tem que se cumprir, porque não se pode fazer de Deus um mentiroso. Se ele falou que tem que ser assim, vai ser assim. E não vai ter homem que vai fazer Deus retroceder, não é que nem. Porque muitos, talvez, uma dessas esperanças dela de tentar cancelar o Apocalipse é baseado no que Deus criou o homem lá na Gênesis, beleza. Mas aí você vê mais para frente que Deus se arrependeu de ter feito o homem. Então, quer dizer, um Deus que se arrepende pode voltar atrás no que faz. Na hora que fez, nossa, que coisa boa, porque tudo que eu faço é bom. Ah, Deus fez a luz, viu que era boa. Deus fez os animais, viu que era bom. Deus fez o homem e a mulher, viu que era bom. Aí mais para frente se arrepende de ter feito o homem. Aí manda o dilúvio para tentar acabar com o mal, enfim. Aí, coisas do Antigo Testamento, né? Então eles acham que Deus pode futuramente querer voltar atrás.
É que nem a questão de Nínive, né? No livro de Jonas, porque Nínive era uma cidade que ia ser condenada porque estava desviada, né? Estava em pecado, e aí Jonas foi lá pregar para Nínive se arrepender. Ele se arrependendo, Deus voltou atrás na sua ira e não castigou a cidade, porque a pregação de Jonas converteu o pessoal, entendeu? Mas e se Jonas não tivesse ido? Ou mesmo ele indo, porque ele queria fugir antes, né? Mas mesmo ele indo, se as pessoas não se convertessem, aí a ira ia descer sobre eles. Mas eles se convertendo pela palavra de Jonas, Deus voltou atrás e não derramou a ira naquela cidade. E da mesma forma, Deus também poderia ter condenado direto o mundo, mas aí preferiu enviar seu filho, Cristo, né, para poder nos redimir. Então, entenda-se Cristo como se Deus voltasse atrás, porque ao invés de nos condenar, preferiu condenar seu filho em nosso lugar. Pode-se olhar assim também. Então, mas a questão é, o Apocalipse, o julgamento dos ímpios é justamente para aqueles que não aceitaram o filho. Então, não tem essa de voltar atrás, porque ele já voltou. Quem não voltou atrás nos seus erros, ou seja, não trouxe frutos de arrependimento, é vocês, não é Deus, porque Deus já fez a parte dele de voltar atrás, enviando seu filho, entendeu? Mas vocês recusando o filho, vocês não voltaram atrás nas suas ações, ou seja, esse voltar atrás é o arrependimento. Não tem quando você quer voltar ao passado para tentar fazer diferente, não queria ter feito o que fez? Entendeu? Carregar esse remorso de um passado obscuro que, se pudesse, passaria uma borracha e fazia tudo de novo. Então, esse é o sentimento de arrependimento, de ter remorso por aquilo que fez, considerando aquele ato como algo ruim, como algo vergonhoso, como algo que traz culpa, sensação de culpa, entendeu? Perante a Deus, né? Porque o ser humano que não acredita em Deus, não vai ter esse sentimento de culpa. Vou me arrepender para quem, entendeu? Não devo nada para ninguém, entendeu? Então, essa culpa é culpa para alguém diante do qual você se sente culpado, né? Então, se eu me sinto culpado diante de Deus, é porque eu acho que eu transgredi a Ele, entendeu? Mas transgredi a mim mesmo, o ser humano não se arrepende para si mesmo, ele se arrepende para alguém, que no caso é Deus. O segundo ponto também que leva à romantização de Deus é exatamente essa separação de Deus estar associado a um ser bom e o diabo a um ser ruim, ou seja, tudo que é de bom eu jogo para Deus, e tudo que é de ruim eu associo ao diabo, como se fosse o dono do mal e o outro dono do bem. Então, tipo, Deus só pode fazer o bem, ele é incapaz de dar um beliscão, um soco, um chute em alguém, porque ele só faz coisa boa. Já o diabo é incapaz de fazer uma caridade, uma boa ação, porque tudo que ele faz é ruim. Ele tenta falar a verdade, mas não consegue, só sai mentira da boca dele. Deus pode até tentar mentir, mas não consegue. Ele sempre é sincero no que fala, entendeu? Sempre fala a verdade. Então, tipo, essa absolutização do ser, né? Deus sendo bom só faz o bem e o diabo sendo mal só faz o mal, entendeu? Então, esse é o segundo ponto, né, dessa romantização, de querer absolutizar as coisas, de achar que um só faz aquilo e é incapaz de fazer outra coisa a não ser aquilo pelo qual ele é, entendeu? Então é impossível ver Deus fazer algo mal e impossível também ver o diabo, em sua contraparte, fazer o bem, visto que ele é mal. Então esse é o segundo ponto, né, disso daí. E até usam isso como pretexto para justificar. Ai, por que Deus não acabou com o diabo? Porque Deus, sendo incapaz de fazer o mal, ele não pode destruir as coisas que ele cria. Então, por mais que, por exemplo, ele bote uma criatura no mundo, essa criatura do mundo se desvia e vira contra ele, ele não pode se livrar dessa criatura, entendeu? Então, é como se fosse alguém que, mesmo dando vida às crias,
Se uma delas se volta contra ele, ele não pode matar essa cria. Ele tem que pôr em quarentena, prender ele em algum lugar, mas não pode tirar a vida, acabar com a sua existência, né, por completo. Só pode manter ele isolado dos outros para não prejudicar, botar ele em algum lugar, sei lá, num abismo, no inferno, trancado em algum lugar para não atrapalhar os outros, entendeu? É que nem pegar um bandido que dá problema para a sociedade, não vai dar pena de morte para ele, vai pôr ele num presídio, entendeu? Isolado da sociedade para não trazer problemas. É mais ou menos isso. Só que aí, se Deus é incapaz de fazer alguma coisa, então ele não é todo poderoso. Porque não tem aquela frase que falam, Deus pode tudo, Deus faz o que ele quer, ele é Deus, entendeu? Então, se Deus faz o que ele quer, se ele é ilimitado, se ele pode tudo, então não há nada que Deus não possa fazer, afinal ele é Deus. Então, se Deus é incapaz de fazer o mal, então ele não é todo poderoso. Porque um todo-poderoso é capaz de fazer tudo, o bem e também o mal, entendeu? Basta uma questão de querer, não de poder, entendeu? Só que aí já vamos pro terceiro ponto, né, da romantização, né? Que complementa com o primeiro, né? De ver Deus como algo bom e não pode fazer algo de ruim, porque a maioria das pregações hoje tem sido de que Deus é amor. E tem deixado de lado essa questão do Deus justiceiro, do Deus que faz justiça, entendeu? Porque um Deus que ama também é um Deus de justiça, entendeu? Então muito se fala, ai, Deus te ama, Deus é amor, entendeu? Eu já sei disso, só que ninguém está pregando um Deus de justiça, por quê? Porque isso afasta as pessoas não querem um Deus, eu não diria violento, mas um Deus que tem essa outra faceta, mas que as pessoas não querem ver ele dessa forma. E isso não impede ele de ser essa forma aí que elas não querem ver, entendeu? Porque se você for olhar no Antigo Testamento, teve o dilúvio, teve o fogo que desceu queimando Sodoma e Gomorra, entendeu? Teve várias coisas que Deus foi fazendo ali, que se você for parar para olhar, você fala, Deus seria capaz de fazer tal coisa? Isso pode estar associado a Deus, entendeu? Então já começa por aí. Então, se você não está preparado para ver Deus dessa outra forma, então você não vai conhecer Deus completamente. Afinal, você só vai querer conhecer Deus baseado naquilo que você quer ver nele. Eu só quero ver as partes boas de Deus, as partes ruins não quero saber. Por mais que seja ele também, eu prefiro não saber, deixar de lado e ignorar. Pensar que ele não é assim. Entendeu? Porque para mim eu só posso conceber a ideia de um Deus bom, de um Deus de amor, entendeu? Se ele está fazendo outra coisa, eu prefiro que eu nem saiba dessa outra coisa que ele está fazendo, para mim não pensar ruim a respeito dele. É bem nisso. E talvez seja até por isso que as pessoas prefiram preservar a boa imagem de Deus. Justamente por isso, para não denegrir. Aí, ó, já vem a palavra denegrir, tornar negro, ou seja, não pensar errado a respeito de Deus, né? Então, não macular, né? Então, é praticamente isso. Porque talvez se as pessoas pensassem nesse outro lado de Deus, as pessoas iam perder o respeito por ele, entendeu? E entendendo que o mundo já está caótico do jeito que está. Então, tipo, já é difícil criar no coração do ser humano um temor, um respeito a Deus. Imagina sabendo que Deus tem esse outro lado, essa outra faceta. As pessoas vão perder o respeito por ele, entendeu? Se ele, já sendo um Deus de amor, já é difícil as pessoas respeitarem ele, imagina sabendo que ele também tem esse outro lado. Aí as pessoas vão perder o respeito por ele mesmo, entendeu? Então talvez seja até movido por um bom motivo preservar essa ideia de Deus estar somente associado a coisas boas, justamente para não se pensar errado acerca da pessoa dele, porque senão as pessoas vão começar a se tornarem levianas e tratar Deus de qualquer maneira, entendeu? Entendendo que ele é uma pessoa boa, que merece respeito, eu vou ter uma certa reverência a ele. Então, se eu conheço esse outro lado de Deus, eu acabo que meio que vendo nisso um motivo, um pretexto
para mim tratar ele de qualquer jeito. Ah, mas você fez isso também? Quem é você para criticar meu erro, sendo que você também errou? Entendeu? Então, para não ficar essa coisa de querer jogar na cara, de falar, ah, você me condena por algo, mas você também fez isso também foi errado. Quem é você para falar de mim? Tipo, como se, tipo, fosse aquela coisa do não faça isso, não faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Como se, tipo, Deus proibisse os outros de fazer coisas ruins, mas ele mesmo faz coisa ruim. Deus não é assim, entendeu? De proibir no outro aquilo que ele mesmo faz. Entendeu? Então, quando se fala que o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus, é justamente para o homem se assemelhar a Deus, não ao contrário. Entendeu? Então, se Deus é puro, é perfeito, o homem tem que buscar essa perfeição, buscar ser tão bom quanto Deus é. Entendeu? Se tornar bom como Deus. Entendeu? Porque Deus é bom. Mas aí, tipo, Deus consegue ser bom, perfeitamente bom, mas e o homem? O homem tenta ser bom, ele é bom algumas vezes no dia, entendeu? Porque na maior parte das vezes ele é ruim. Ele mais reclama da vida do que agradece, ele mais pensa em si mesmo do que ajuda o próximo, entendeu? Então é muito mais difícil para o homem ser bom do que para Deus. Deus ele já é, ele não tem mais o que atingir. Agora o ser humano tem muita coisa ainda para se lapidar até chegar lá. Até chegar nesse nível de perfeição, se é que é possível chegar, né? Então, tipo, quem que tá precisando mais de bondade, né? É mais o ser humano do que Deus, porque Deus já é total bondade. Então, também por questão de rótulo mesmo, né? Porque não tem aquela frase que diz a primeira impressão é a que fica? Quando você está conhecendo a pessoa, as primeiras impressões que ela tem é o resto que você vai acompanhar acerca dela, entendeu? Então, tipo, é um padrão que se criou na sua cabeça que, tipo, por mais que você veja a pessoa várias vezes, ela até mude uma certa circunstância da vida, ela sempre vai permanecer a mesma que você conheceu que nem na primeira vez. Que nem fala, a pessoa não muda, né? Por mais que muita coisa aconteça na vida dela no decorrer do tempo, mas ela permanece a mesma da qual você conheceu ela pela primeira vez. Então, tipo isso, entendeu? Batizou, entendeu? A forma como você conheceu ela é a forma que você vai enxergar, continuar enxergando ela pro resto da vida, entendeu? Então, é tipo isso. Então, o diabo já era, vai ser sempre visto como mal, não adianta tentar torcer pro lado, tentar pintar uma imagem, tentar trazer uma ideia de que o diabo é coisa boa, ele sempre vai ser visto como algo ruim, entendeu? O rótulo dele é esse, diabo está associado ao mal e não há nada que possa mudar ou distorcer esse significado, porque ele é isso. E Deus é a mesma coisa, Deus é bom, não tem como se pensar mal acerca de Deus, porque Deus sendo bom, não tem por que eu pensar contra ele, entendeu? Então, sempre vai ser assim. Deus sempre vai ser bom, o diabo sempre vai ser ruim. Por isso que um está associado ao imoral e o outro, que no caso é o Deus, está associado ao moral, ao moralismo, à pureza, enfim, à castidade. O outro está associado, que é o diabo, está associado à imoralidade, à fornicação, aos desejos da carne, os prazeres mundanos, enfim, tudo aquilo que Deus abomina. Então, tipo, enquanto um reprime, o outro libera geral, desenfreadamente. Então, tipo, um é o descontrole, é o próprio animal selvagem, indomável, largado aí na selva, dado a tudo, ao puro instinto, entendeu? E o outro é o ser civilizado que tem controle sobre os próprios impulsos e direciona, canaliza isso para fins construtivos, voltados a essa questão de constituir família, coisas mais elevadas, refinadas, por assim dizer, entendeu? Enquanto o outro é entregue às paixões, enfim, essas polaridades, né? Esses dois contrários. Então, aonde entra o outro Deus que o bestianismo prega, né? Que já é a terceira entidade, né? Além dessas duas. Ele já é amoral, porque
como eu falei, não tem como alterar o que já é. Deus vai ser bom, vai ser moral. Se você quer trazer uma ideia nova do qual ainda não existe no mundo, só havendo outro Deus, aí ele pode ser aquilo que Deus não é. Entendeu? Se Deus é bom e não tem como alterar o que Deus é, só havendo outro para trazer esse outro significado no qual não conseguiu ser posto em Deus. Então, se Deus é bom, quem pode ser amoral? Só se for outro Deus. Aí vou rotular esse outro Deus como sendo amoral, porque eu não posso trazer esse rótulo para Deus, porque Deus já tem um rótulo. O rótulo de ser bom, o rótulo de ser moral. Entendeu? Então, eu só posso encaixar um rótulo em um outro ser. Aí sim vai ser possível. É que nem tipo você tá com duas latas e você tem um rótulo sobrando. Só que essas duas latas já tem rótulo. Entendeu? Um tá com rótulo de mal e o outro tá com rótulo de bom. E o rótulo da moral, vou encaixar onde? Em qual lata? Se as duas latas que eu tenho tá tudo ocupada. Só numa nova lata vazia, né? Lisa, sem nada, para mim poder colar esse rótulo nela, entendeu? Então, o rótulo de amoralidade, de não ser nem bom e nem mal, vai cair em cima do outro Deus, dessa terceira entidade após essas duas. Então, temos o diabo, temos Deus e temos o outro Deus que a fé bestiana prega, entendeu? Então, agora vamos entrar mais profundo nessa questão da romantização, que o quarto ponto vai ser a forma como cada um ou cada grupo religioso, enfim, enxerga Deus. No caso do bestianismo, que prega acerca de outro, ou seja, tem dois Deus, duas divindades, o Deus e o outro Deus. O outro Deus acaba sendo esse cara que é amoral, né? Que não é nem bom e nem mal, enquanto Deus só está associado a ser bom, só está associado ao bem. O outro já é isento de moral, ou seja, não é nem bom e nem mal, ele é indefinível. E esse Deus é um Deus que ninguém conhece. O Deus bom é possível chegar a conhecer ele. Mas o outro Deus, não é que ele é impossível, mas é um Deus que não é apresentado por nenhuma religião. Então, não é alguém que se existe um incentivo para conhecer ele, entendeu? Justamente por ele não ser daqui, entendeu? É mais fácil o contrário, é mais fácil as pessoas aconselharem a você não conhecer ele, entendeu? Justamente por se tratar de alguém desconhecido, entendeu? Alguém assim com uma certa névoa, com um certo ar duvidoso, entendeu? Então, as pessoas não vão querer acreditar muito nele, entendeu? É mais fácil confiar em Deus do que no outro Deus, que esse outro Deus exige uma fé, existe um arriscar maior para se acreditar nele, entendeu? Então, esse é o Deus da fé bestiana, o outro Deus, né? O Deus que não é o Deus daqui, é outro. Já na visão daqueles religiosos que são muito, como é que eu vou dizer, mais sentimentalistas, mais seguidor de coaching, que tipo, é o que eu costumo chamar de Deus mundano. É o famoso Deus sem religião. Porque as pessoas têm uma mania de falar, Deus não tem religião, que o Deus que eu prego não pertence a nenhuma religião. Beleza, é o Deus universal, tá. É o Deus criador de tudo, mas que ao mesmo tempo não deixou livro, não deixou religião, é o Deus que está aí, entendeu? Eu particularmente não gosto disso, porque para mim um Deus de verdade ele tem que ter uma identidade, ele tem que ter um grupo de pessoas pelo qual eu possa identificar ele tem que ter um nome, entendeu? Eu não posso simplesmente só chamar de Deus e achar que estou chamando ele tem que ter um nome pelo qual ele tem que ser invocado, entendeu? Então eu parto do princípio de que Deus tem que possuir uma identidade sim, tem que possuir uma imagem, tem que ter religião sim, para mim saber no que eu estou crendo, ter consciência de quem eu estou adorando,
Entendeu? Eu não posso simplesmente chegar e adorar Deus tipo, qualquer Deus pode estar recebendo minha adoração. Não. Quando você chama alguém, você sabe as características desse ser, você dá uma coisa, um presente, uma oferenda, sabendo o que a pessoa gosta, o que ela vai aceitar, entendeu? Porque conhece a pessoa. Agora, quando você simplesmente fala Deus, é uma coisa muito vaga, muito aberta. Então tem muita gente que fica muito nesse Deus motivacional. O que é esse Deus motivacional? Ah, Deus é amor, Deus é lindo, Deus é criador de tudo, Deus fez as criaturas, Deus é formoso, Deus é todo bondoso, Deus é todo poderoso, Deus é sublime, sabe? É um Deus em volta de elogios, de características positivas e que, tipo, o que isso define como Deus? Tipo, são atributos de Deus, mas, tipo, continua sendo um Deus vago, porque como que eu vou saber de que Deus está falando? Entendeu? Pode se referir a qualquer Deus. Como é que eu vou saber que é o Deus mesmo a quem está se referindo essas coisas? É muito fácil falar que Deus é isso, Deus é aquilo, entendeu? Chamar Ele por diversos nomes, elogiá-lo, exaltá-lo, mas eu vou saber para quem está sendo direcionado isso? Entendeu? Então é muito vago, não é muito específico, entendeu? E para mim uma fé genuína ela tem que ser específica, ela tem que ser direcionada a um certo alguém, entendeu? Não se mira para qualquer lado e acha que está acertando, que está arrebentando, não tá, cara. Você está atirando aleatório e acha que está acertando em tudo, que essa história de Deus está em tudo, enfim. Se Deus eu só posso encontrar em um determinado lugar, então eu sei onde Ele está, entendeu? Agora, se Deus está em tudo, é que nem aquela questão do coelho da Alice no País das Maravilhas. Qual que é o caminho? Ah, para quem não sabe onde vai, qualquer caminho serve. Tipo isso, uma pessoa que não sabe o que quer, vai para qualquer lugar que você se encontra, entendeu? Agora, se você sabe quem você está buscando, qual é o caminho a ser seguido, você sabe para qual direção e para quem você está se achegando. Então é importante, por isso que eu falo, que nem eu já falei em outros vídeos, conheça teu pai, saiba quem você está servindo. Não é porque se chama Deus que realmente é Deus. Muita gente usa o termo Deus e você nem sabe a que Deus está sendo referido, entendeu? Acha que só porque falou a palavra Deus está se referindo a Deus, e não é, entendeu? Então, para você ver que o termo Deus pode ser usado para qualquer ser, para qualquer alguém, entendeu? Então tem que saber que alguém é esse que estão falando e associando ao termo Deus, entendeu? Então só falar Deus não quer dizer que está falando do Criador verdadeiro, entendeu? Pode estar falando de qualquer outro ser, de qualquer outra pessoa. Entendeu? Então tem que saber para quem que se está falando e por que está se utilizando esse nome para se referir a ele. Entendeu? Esse termo, né? Porque Deus não é um nome, é um termo. Então já começa por aí. Então esse é o Deus motivacional dessas pessoas que se deixam ludibriar por qualquer coisa. Ai, falou, Deus me revelou, Deus falou isso. Que Deus, que Deus? Da onde que ele é? Da onde que ele veio? Qual religião ele pertence? Tem que chegar assim, tem que questionar assim, porque eu tenho que saber a procedência. Ué, não te enviam a carta, não tem o remetente, que foi o que enviou a carta? Então tem que saber de onde que está vindo, qual a procedência do teu espírito. Na Bíblia não diz, conhecerei a árvore pelos seus frutos? Então tem que saber de que fruto está vindo essa árvore, entendeu? Da onde que você caiu, entendeu? Então tudo tem uma fonte, uma origem, eu preciso saber qual é. E por último ponto é o Deus histórico. Quem que é o Deus histórico? Não tem a questão do Jesus histórico que falam, né? Que é baseado nas pesquisas arqueológicas, que os arqueólogos, cientistas lá foram lá pesquisar acerca da possibilidade de um homem realmente ter existido. Aí falam que Jesus foi um rabino, aquela história toda e tal. De realmente ter havido alguém com esse nome e ele possivelmente ter existido, ter caçado rastros que comprovam sua existência passada pela Terra,
Entendeu? Aí chamam isso de Jesus histórico. Então, no caso, eu estou intitulando aqui Deus histórico. O que seria Deus histórico? Já é um Deus específico, né? Aí já estamos falando de um Deus que tem uma identidade atribuída, que os cristãos falam que o Deus que está aí é um Deus do mundo. O nosso Deus é um Deus bíblico. O Deus bíblico é aquele que é da Bíblia. Então, aí você vê qual que é o que está relacionado ao Deus bíblico. É o Deus que salvou o povo de Israel, tem toda essa ligação com o povo de Israel, entendeu? Então já é um Deus que possui uma identidade. Eu sei de qual Deus está se referindo. Que Deus? É o Deus do povo de Israel, é o Deus hebreu, entendeu? Então eu já tenho características em volta pelo qual eu sei que tipo de Deus está sendo adorado, entendeu? Então ele já tem atributos, ele está ligado às questões lá do culto dos hebreus, do tabernáculo, do sacerdócio lá, de todos aqueles cerimonialismo que você lê em Levítico, em Números, em Êxodo, entendeu? Então já é um Deus que possui coisas que eu posso pode me levar a entender quem ele é, entendeu? Então não é um Deus vago, aberto, que pode ser qualquer pessoa, entendeu? Então é um Deus específico. E a fé bestiana também traz um Deus que é específico, entendeu? Que só na fé bestiana você vai se encontrar, ter essa conexão com ele, entendeu? Então, é muito daquilo que falam, né? O ateu, ele não pode experienciar Deus se ele não se permite ter uma vivência religiosa, uma vivência de conexão com ele, entendeu? Se para ele Deus não existe, Deus não se faz presente na vida do ateu. Não que ele não exista, mas porque o próprio ateu se fecha para que permita que essa entidade se aproxime dele, entendeu? E se faça presente na vida dele, entendeu? Então ele perde muita coisa, muitos benefícios que ele poderia ter simplesmente por poder cultuar ele. Então só quem faz parte do culto é que pode experienciar a divindade do culto. Você está entendendo? Logo, eu só posso experienciar Deus, o Deus daquela religião, se eu estou dentro daquela religião. Entendeu? Se eu pratico as mesmas coisas que os outros praticam, se eu sou um fiel seguidor, entendeu? Só assim eu posso experienciar o Deus que é vivido ali, entendeu? Então, é muito estranho a pessoa falar que Deus não tem religião, porque fica um Deus vago. Como que você faz para se conectar com Ele? Você acha que qualquer oração está sendo direcionada a Deus? E outra, a questão de Deus te aceitar como filho. É muito fácil falar que todo mundo é filho de Deus, entendeu? Acho que tem muito mais bastardo do que filho mesmo, entendeu? Porque realmente ter atitude de filho, de pertencimento. O ser humano tem essa necessidade de pertencimento, de ser aceito em um grupo, de sentir que está sendo acolhido, de sentir que faz parte de algo maior, entendeu? Então, eu super apoio essa questão de um Deus religioso. Eu sou contra essa questão do Deus sem religião, justamente por ser um Deus que não é específico, é vago e não tem uma forma de culto para se chegar, para se ter uma conexão com ele. Então, é isso. Um bônus aqui antes de acabar o vídeo, né? Porque as pessoas vai ter sempre alguém para criticar que vai falar assim: você é a única pessoa que chama Deus de cara. Ele não é ser humano para você chamar ele de cara. Ele é Senhor. Respeita. Respeito, pô. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe e aperte o sininho para receber notificações dos novos vídeos que serão lançados neste canal. E se inscreva também. Siga nas redes sociais, @bem-vindos ao fim.